Fala pessoal, Billy aqui. Vou te mostrar nesse vídeo o porquê que agora é o principal momento para você poder iniciar o seu negócio com inteligência artificial ou implementar no seu negócio, ferramentas de IA, e o porquê e como você deve se tornar um especialista em inteligência artificial, ou até mesmo porque esse é o melhor momento para você poder implementar uma ferramenta com uma solução muito boa no seu negócio para poder reduzir custo, aumentar a escala de vendas, enfim, vários outros benefícios que eu vou te falar aqui nesse vídeo. E principalmente nesse vídeo aqui sobre agência de IA. Como você cria uma agência de IA onde você atende empresas, ou até mesmo como você usa uma agência de IA para poder beneficiar a sua empresa, tá bom? Primeiro eu quero que você entenda que a gente tem 3 pontos aqui que vão provar para você que agora é o melhor momento para você criar uma agência de IA, tá? Ou usar, os benefícios de uma agência no seu negócio. O primeiro é a tecnologia, o segundo é a dinâmica de mercado e o terceiro são os métodos de marketing que a gente tem atualmente. E antes de eu falar cada um deles, deixa eu me apresentar rapidamente para você. Eu sou o Billy, se você ainda não conhece, eu falo sobre inteligências artificiais aqui, as melhores ferramentas para você poder usar para poder criar um negócio ou usar no seu negócio, para você poder aumentar suas vendas, aumentar seu faturamento, ou criar um negócio para você ter um meio de monetizar com a inteligência artificial, ou até mesmo ser muito mais produtivo com ela e poder levar o seu negócio para um outro nível, seu estudo, seu trabalho, sua empresa, enfim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu for postar aqui, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a tecnologia, Então no momento que a gente está agora, com as tecnologias que a gente tem, as ferramentas que a gente pode usar elas de uma forma muito mais simples, muito mais fácil para poder criar soluções do que antigamente. Porque agora a gente tem muito mais ferramentas prontas e a gente não precisa criar tudo do zero. Antigamente a gente precisava criar as ferramentas, criar os códigos, criar do zero essas IAs, ou então fazer uma implementação muito mais complexa, dessas IAs para poder criar essas soluções. E hoje em dia não, a gente tem tecnologia suficiente e está cada vez mais acessível, As grandes empresas estão entregando para a gente cada vez mais ferramentas, cada vez mais prontas, para a gente poder implementar e às vezes usar uma conexão entre essa ferramenta, o poder dessa ferramenta com uma outra interface e criar um aplicativo, assim, questões de poucos dias, Então, por exemplo, em 2023 até 2024, em um período muito curto aí de tempo, a gente tem uma grande diferença de tecnologias, de ferramentas que a gente tinha do que a gente tem hoje. Em 2023, a gente precisava construir um modelo de linguagem inicial e depois só você tinha que desenvolver todo o resto, Antes você precisava também de uma equipe para poder fazer um desenvolvimento grande de uma solução. E hoje em dia não, você consegue criar agentes que se comunicam entre si e fazem tudo sozinho para você. Hoje em dia você consegue ter um modelo de linguagem e ferramentas prontas para você poder conectar e usar. Agora a gente pode criar rapidamente os nossos próprios agentes, sabe? Vou te dar um exemplo melhor aqui. Por exemplo, em 2023, a gente tinha aqui, por exemplo, para eu poder criar uma solução, uma ferramenta pronta, eu precisava criar a primeira solução, Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu precisava criar um aplicativo, uma IA, que escrevesse o roteiro para um cliente, que às vezes escrevesse a legenda, criasse a imagem, gerasse um post, ou seja, que em uma inteligência artificial, em uma ferramenta, ele conseguisse colocar um comando de texto do que ele trabalhava e a ferramenta criava tudo pronto para ele, seja a postagem, a legenda, o dia, programar o post, faz tudo pro cliente, Então eu precisava ter uma IA, uma ferramenta para poder fazer a ideia do post, Outra para fazer a legenda, outra para fazer a imagem, outra para fazer a postagem, outra para fazer a análise, E aqui uma pessoa para poder fazer tudo isso, Então eu teria que fazer a implementação, contratar equipe para cada uma dessas tarefas aqui.
Isso gerava um custo e um trabalho, né, um tempo de trabalho muito grande para poder executar, para poder criar esse negócio. E hoje em dia não, em 2024, eu consigo ter cada um deles um agente que já tem tudo pronto, eu já tenho todas essas ferramentas prontas na internet e elas conseguem se conectar, todas elas entre si, sozinhas, elas fazem toda essa conexão e eu não preciso de ter alguém para poder fazer essas análises, né, para poder fazer as conexões. Elas conseguem trabalhar todas juntas e isso tudo sem eu ter que criar cada uma delas separadamente, né? Eu consigo essas ferramentas prontas com as IAs que já tem hoje em dia. É só eu saber conectá-las, fazer as automações, fazer o fluxo e depois elas vão trabalhar todas para mim, tá? Mas aí uma coisa que você deve estar se perguntando, né? Se tá mais fácil agora para poder implementar e cada vez mais vai se tornar mais fácil, né? Porque as empresas vão entregar soluções mais prontas e mais fáceis de implementar. Então vai ser fácil para qualquer um poder fazer isso. Qualquer empresário vai querer, vai poder fazer a sua própria implementação. Mas olha só, acredita em mim, eu te garanto que não. E mesmo cada vez se tornando mais fácil, as empresas elas não vão querer sair do seu foco para poder criar uma solução dessa para ela mesma. Ela vai procurar um especialista, mesmo sendo mais fácil. Então é melhor para a gente poder aproveitar, né, essa oportunidade, está cada vez mais fácil, poder oferecer cada vez mais soluções. Até porque tá mais fácil, vai se tornar mais fácil, mas ainda exige um nível de complexidade para poder você fazer tudo isso aqui funcionar, né? Toda essa automação aqui funcionar. Então, para você poder fazer isso, você precisa desse conhecimento e é isso que eu passo aqui no meu canal, tá? E vou passar ainda mais com mais detalhes a partir de agora sobre a agência de IA, sobre esses agentes, essas implementações e automações. Então, você tem que entender isso. Sempre vai ter a necessidade de ter uma pessoa para poder implementar isso daqui. E essa pessoa pode ser você. Então, é aqui que entra a gente. É aqui que a gente deve focar. Em saber implementar essas soluções, em saber conectá-las, em saber escolher qual que é a melhor solução ideal para cada cliente. Em adquirir o conhecimento também e acompanhar o mercado, que está cada vez mais rápido, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma ferramenta, uma solução melhor. Então você tem que ficar por dentro disso tudo, porque cada vez mais as empresas vão precisar cada vez mais desse tipo de profissional. Então a diferença aqui é que antes você precisava ter uma equipe grande para poder desenvolver tudo isso, e hoje você consegue sozinho fazer muito mais coisas que até uma equipe. Se você for parar para pensar, você consegue ter mais soluções utilizando a inteligência artificial e o seu conhecimento. Um grande exemplo aqui que eu posso te dar é a API da assistência V2, tá? Que é uma inteligência artificial conversacional que está sendo muito utilizado nos Estados Unidos e que ninguém ainda está falando no Brasil. Eu vou trazer com mais detalhes aqui para você, mas só para você poder entender melhor, ela é uma IA muito completa, tá? Que ela é mais barata, mais rápida em termos de conhecimento, e com essa ferramenta você consegue criar uma base, tudo isso aqui que eu falei, tá? Toda essa base aqui você consegue criar com esse assistente, onde ele cria todas as aplicações que você for precisar para criar uma agência completa. Mas basicamente você consegue criar uma base com esse assistente e vários agentes a partir desse assistente, entendeu? Se você quer que eu grave um vídeo falando mais detalhes sobre ele, como você faz isso, deixa nos comentários. Se tiver muitos comentários eu vou fazer, beleza? E a outra ferramenta que ninguém tá falando no Brasil e já tá em outro nível de tecnologia de uso é a Blend AI, tá? A Blend AI, ela é uma assistente conversacional que consegue interagir com voz em uma ligação. No Brasil todo mundo tá falando de chatbot e agora tá começando a evoluir, né? As pessoas estão começando a conhecer os agentes, né? Que é uma inteligência artificial muito mais avançada que um chatbot. O chatbot é aquele mais robotizado, que segue um fluxo, né? Um agente de atendimento é um agente que tem uma conversa natural, ele consegue entender qualquer pergunta que o cliente fazer, consegue responder de forma totalmente personalizada, tá? Inclusive também eu posso trazer um vídeo falando mais sobre isso aqui, a diferença entre eles,
como funciona mesmo, né, na prática, te mostrar como funciona um agente que eu mesmo já criei, treinei e já apliquei e né, comercializei isso para os meus clientes, implementei para eles. Posso mostrar aqui para você, como você também pode criar um para você. Eu posso fazer um vídeo, só deixar nos comentários. Mas isso é algo que ainda está sendo novo no Brasil, os agentes. Agora, nos Estados Unidos, a gente já tem um outro nível de conversa aqui. As pessoas estão utilizando a conversação em voz. O próprio robô, né, a inteligência artificial, faz a ligação e conversa com o cliente e faz uma venda, faz um aquecimento do lead, faz tudo conversando com o cliente, entendendo qualquer pergunta que ele faz em tempo real. Se você já assistiu o meu vídeo aqui, onde eu falo sobre o ChatGPT 4o, onde você consegue ter uma conversa em tempo real com ele, né? Já dá para você ter uma pequena noção de que isso é possível, de como isso já está funcionando perfeitamente, né? Você consegue conversar em tempo real com uma IA. E então imagina com essa tecnologia aqui que está sendo implementada, já está sendo usada lá fora. Então comenta se você quer que eu fale mais sobre isso aqui, beleza? Mas resumindo, essas duas ferramentas aqui que eu falei com você, elas são agentes de IA de entrada e saída, são agentes de conversação avançadas e extremamente inteligentes para poder fechar negócios por telefone, por aplicativos, tudo por áudio, uma conversa natural, beleza? Com IA, é claro. E agora você tem que entender isso aqui, ó, como a gente está agora no mercado de IA, tá? Como ele vai reagir a isso, beleza? E depois como ele vai explodir no futuro, beleza? Eu vejo o mercado assim, olha só. Aqui é um momento de novidade. Tudo que é novo tem um boom, certo? Então, de 2023 para 2024, a gente teve um boom aqui, tá? Esse período de pico, que é a questão da novidade. Vem falando, as pessoas falando de IA, implementação de IA, novas ferramentas surgindo, e com isso as pessoas acabam tendo aquela empolgação, né? Inicial, acho que, nossa, agora é a nova onda do mercado. Eu vou estudar, vou implementar. Muita gente compra curso, começa a estudar, começa a entender, a implementar. Só que o que acontece? Como toda novidade, alguns surfam essa onda e outros não. Então, quando vem essa novidade, depois muita gente começa a aprender, a ver, às vezes acha algo complexo, ou já muda o foco para outra coisa, acha que é só uma onda que já está acabando, que não vai vingar, e sempre muitas pessoas desistem, né? Às vezes compra um curso, se especializa e aí não vai para frente. Então isso faz com que, lembrando pessoal, esse gráfico que eu estou mostrando aqui não é o gráfico de avanço de tecnologia não, tá? O gráfico de avanço de tecnologia das IAs está só aumentando e vai cada vez mais aumentar. Isso aqui é um gráfico que, na minha visão, é como as pessoas estão reagindo à inteligência artificial e como vai ser daqui para frente, tá? É uma reação das pessoas, beleza? E o que acontece? Essas pessoas aqui, muitas desistem, e as que continuam, elas, né, vão cada vez mais aprendendo com o mercado, como é algo muito novo, elas vão começar a entender, né, o que as empresas estão querendo, né? Às vezes elas fazem alguns testes e acaba não sendo isso, aí depois encontra outra solução, então fica essa oscilação aqui, mais ou menos, sem muito sair do lugar. Mas quando as pessoas realmente continuam aprendendo, fazendo testes, e vai chegar um certo ponto que a gente vai entender o que as empresas estão mais procurando no mercado, o que elas estão buscando, qual tipo de solução, né? Qual ferramenta, qual a melhor inteligência artificial com a melhor solução para poder solucionar aquele melhor negócio para ela, tá? E aí, quando a gente entender isso, o mercado para a gente vai dar um grande boom. Ou seja, quem estiver trabalhando como agência de IA, quem tiver uma agência de IA pronta, encontrar a solução. E eu tenho certeza que se a gente continuar estudando esse mercado e procurando o que as empresas estão mais querendo, a gente vai chegar num ponto que a gente vai surfar muito essa onda e a gente vai crescer junto com o mercado de avanço tecnológico, tá? Então,
Aí vai vir novas tecnologias, a gente já vai estar sabendo o que o cliente vai estar querendo, a gente aprimora essas tecnologias, né? Continua ficando por dentro de tudo que está sendo lançado. E aí a gente, né, decola nessa área, tá bom? Então é assim que eu vejo, é assim que eu quero que você enxergue também essa oportunidade que a gente está agora de aprender a usar a inteligência artificial, de aprender a criar negócio com ela. Então, além de você ficar aqui nessa parte só tentando adivinhar o que o mercado está querendo, você pode estar estudando, testando, coletando feedbacks das pessoas, encontrando as dores e as melhores soluções para poder comercializar depois e ter a grande chance, né, de surfar essa onda, tá? E é por isso que esse é o melhor momento para você começar um negócio com a agência de IA. Eu até fiz um vídeo, vou deixar aqui para você depois assistir, onde eu falo com detalhes, mais previsões, mais benefícios do que eu acho, por que agora é a melhor hora de começar. Mas aqui eu tô te dando mais detalhes sobre por que você deve começar, né, agora e como você deve começar, tá bom? Você pode começar de uma forma bem mais simples também, tá? Que eu até sugiro que você comece com as ferramentas mais simples e depois vai avançando, como por exemplo, IAs mais tradicionais como ChatGPT, Gemini, Claude e outras de automação como Make, n8n, tá? Mas depois você pode ir além com ferramentas mais avançadas, como as que eu citei aqui, que é a Blend AI, o Assistente API, tá? V2, que são as IAs mais poderosas e completas que ninguém está usando aqui no Brasil ainda e que vai com certeza dominar esse mercado, beleza? Então você escolhe uma solução e você foca nela com as ferramentas que a gente tem e você com certeza vai se dar muito bem. Então, resumindo tudo o que a gente viu aqui, os 3 tópicos, né? A tecnologia, a gente tem ferramentas muito acessíveis que antes a gente não tinha e que fazem quase tudo pra gente. É só a gente saber implementar e cada vez vai ficar mais fácil. Beleza. Agora, outro ponto, a dinâmica de mercado. Como eu mostrei no gráfico aqui para você, a tendência é que se você implementar, testar, estudar e se adaptar, você com certeza vai surfar essa onda no mercado. E o outro ponto, porque o mercado está cada vez mais crescendo, mais empresas precisando de IA e vão cada vez mais precisar. E o terceiro ponto são os métodos de marketing. É você, né, não desistir, como a maioria das pessoas fazem aqui, e ir aplicando os seus conhecimentos, cria soluções, cria produtos, testa, roda anúncio, ou contrata alguém para fazer isso, testa no seu negócio, na sua empresa, implementa as IAs que a gente tem hoje em dia, testa e vai estudando e aprimorando com isso, testando como comercializar. Depois você vai ter uma estratégia de marketing muito mais eficiente. Com esses 3 pontos, você está mais que pronto aqui para saber que você deve começar uma agência de IA ou implementar esse serviço na sua empresa o mais rápido possível. Se você quer que eu fale mais sobre isso, que eu grave mais vídeos falando sobre como você faz isso passo a passo, as etapas para você criar uma agência de IA e falando mais sobre essas ferramentas, comenta aqui que eu faço, tá? Se tiver muitos comentários. E se você também precisa de algum tipo de serviço como esses que eu citei aqui para sua empresa, vou deixar o meu e-mail lá na descrição do vídeo para você poder me contactar e a gente conversar melhor, beleza? Então, se gostou do vídeo, já curte, se inscreva no canal para não perder nada e até o próximo vídeo. Vou deixar uma indicação aqui para você assistir um vídeo muito bom também, tá? Até o próximo vídeo, falou!